Olá, muito bom dia. Está começando ao vivo o Boletim Câmara desta segunda-feira, dia 14 de outubro de 2024. Uma excelente semana para você que nos acompanha. Confira agora o que vai ser destaque nessa edição. 4 itens devem ser discutidos na sessão ordinária desta terça-feira. Vida selvagem diminui 73% em 50 anos. América Latina e Caribe tiveram maiores quedas. Carteira Digital de Trânsito completa 7 anos com milhões de adeptos e novas facilidades. Picadas de aranhas são a segunda causa de envenenamento no país. Embraer, Ministério da Ciência e FINEP fazem acordo de 126 milhões para pesquisa de aviões sustentáveis. Essas e mais notícias no Boletim Câmara que começa agora. Amanhã é terça-feira e você já sabe, né? Dia de sessão ordinária. E para contar o que tem na pauta de amanhã, a gente chama agora o repórter Lincoln Santiago. Uma pauta com 4 itens, Ana Laura, e 3 deles entram em primeira votação. Acompanhe a lista. O projeto que dá o nome de Francisco Ricardo Vilalta, o Chico da Ótica, a uma praça no Conjunto Urupês, volta para ser aprovado em segundo turno. É uma proposta de autoria do vereador professor Edson. Em primeira votação, o prefeito José Saldi propôs um novo modelo para a Junta de Recursos Fiscais. A vereadora Elisa, representa Taubaté, apresentou a proposta que inclui o título de professor no nome da escola André Rodrigo Ataliba. O último item dessa lista é o projeto da Comissão de Legislação Participativa, que declara como patrimônio do município a trezena de Santo Antônio, dos Freis Caputinhos do Convento Santa Clara. Esta é a sessão de número 154. Os trabalhos começam com a leitura de ata e de documentos, discussão de requerimentos e moções, votação desses projetos que a gente falou e, para finalizar, a palavra dos vereadores, momento em que cada parlamentar tem até 6 minutos para tratar de assuntos de interesse geral. Obrigada, Lincoln. E a sessão tem início às 14h com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara. Você pode acompanhar pessoalmente no plenário ou pela TV. E é claro, ao longo da semana nós vamos trazer aqui no Boletim Câmara o resultado dessas votações. E seguimos o nosso Boletim Câmara com as informações sobre o trânsito para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, tem bastante movimento nos 2 sentidos da estrada. A visibilidade é boa, apesar de alguns trechos aí com neblina. O mesmo acontece na rodovia Oswaldo Cruz, sentido Litoral Norte. Bastante movimento nos 2 sentidos da pista. E o que chama atenção na manhã dessa segunda-feira é a umidade na pista. Então, atenção do motorista, respeite a velocidade da via e não ultrapasse em locais proibidos. Essas informações são do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. Já a rodovia Presidente Dutra tem um ponto de lentidão no quilômetro 137, altura de Eugênio de Melo, em São José dos Campos, em razão do volume de veículos. Vamos dar uma olhadinha nas câmeras ao vivo da CCR Nova Dutra? Esse é o quilômetro 110, a altura aqui de Taubaté. Bastante movimento nos 2 sentidos da pista, nesse momento principalmente sentido Rio de Janeiro. E o que a gente observa é que agora não tem mais romeiros. Na semana passada aí a presença de romeiros estava chamando a atenção, causando também lentidão e exigindo mais atenção do motorista. De qualquer forma, é possível que a gente ainda encontre romeiros aí, sentido Aparecida. Então, é claro, atenção redobrada de quem trafega pela rodovia Presidente Dutra. Essas imagens e as informações são da CCR Nova Dutra, que é a empresa que administra a rodovia. E nós vimos agora há pouco na pauta da sessão dessa semana, que existe um projeto de iniciativa popular para ser votado. Mas afinal, o que é um projeto de iniciativa popular? Quem explica para nós é a estagiária Isabela Vieira.
O quarto item da pauta desta semana é um projeto apresentado pela Comissão de Legislação Participativa, que declara como patrimônio cultural do município a trezena de Santo Antônio, dos Freis Capuchinhos, no Convento Santa Clara. Os projetos apresentados por essa comissão são sugeridos por você, morador de Taubaté. Desde 2013, a Câmara de Taubaté tem uma equipe de vereadores que é responsável por receber e transformar sugestões variadas em projetos que possam ser votados em plenário e convertidos em leis municipais. Essa equipe é chamada de Comissão de Legislação Participativa. As sugestões podem ser apresentadas por cidadãos, associações e órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil, exceto partidos políticos. Portanto, você pode apresentar propostas que tenham o objetivo de contribuir com a coletividade ou aperfeiçoar as leis que já existem no município. Os projetos de iniciativa popular ganharam força com a Constituição Federal de 1988, que atribui ao município a possibilidade de observar a iniciativa popular de projetos de interesse do município. Obrigada, Isabela. E se você estiver interessado aí em apresentar um projeto de lei popular, é bem simples, viu? É só redigir o texto e explicar a justificativa, protocolar o documento na secretaria aqui da Câmara, com assinatura, número do documento e um endereço e telefone ou e-mail para contato. Eu aproveito essa oportunidade para convidar você a participar aqui do nosso programa. Você sabia que existe essa possibilidade de um projeto de iniciativa popular? Qual é a sua opinião sobre isso? Para você, a comunidade pode contribuir aí para a atividade legislativa, propondo leis que sejam efetivas no dia a dia da população? Eu convido você a participar aqui do nosso Boletim Câmara e enviar a sua opinião sobre as notícias que nós trazemos aqui. O nosso WhatsApp é o DDD 12 3625 9525. E agora nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós teremos o Fiscalização Pública e também mais notícias para você aqui no Boletim Câmara. Não saia daí, nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o Boletim Câmara e seguimos agora com as notícias do dia. Um relatório publicado pela ONG WWF alertou que a vida selvagem diminui 73% em 50 anos. A repórter Tânia Vinhas traz as informações divulgadas pela Agência Brasil. O relatório foi publicado na semana passada para fazer um alerta para o, abre aspas, declínio catastrófico de 73% das populações de vida selvagem nos últimos 50 anos. Só a América Latina e o Caribe viram cair 95% dessas populações. A África tem menos 76% e a Ásia-Pacífico menos 60%. Segundo a ONG, desde elefantes em florestas tropicais a tartarugas de pente na Grande Barreira de Corais, as populações estão diminuindo de forma catastrófica. Ela adverte que os próximos 5 anos serão determinantes para o futuro da vida no planeta Terra e que é necessário um esforço coletivo maior para enfrentar as crises climáticas e naturais. Em suas palavras, a margem para inverter a tendência é bem curta. O índice Planeta Vivo, fornecido pela Sociedade Zoológica de Londres, inclui quase 35 mil tendências populacionais de 5.495 espécies registradas entre 1970 e 2020. O declínio maior ocorre nos ecossistemas de água doce, que apresentam redução de 85%, seguido pelos terrestres, que decresceram 69%, e a vida marinha, que caiu 56%. O relatório também indica que a perda e a degradação de habitats têm sido impulsionadas principalmente pelo sistema alimentar humano e é a ameaça à vida selvagem mais relatada. A exploração desenfreada de recursos naturais, as espécies invasoras, a poluição e as doenças também estão identificadas como causas do declínio. Este é um indicador de alerta precoce do aumento do risco de extinção e da perda potencial de ecossistemas saudáveis. Quando esses ecossistemas são prejudicados, eles deixam de fornecer à comunidade humana os benefícios que todos dependem: ar limpo,
água e solos saudáveis para alimentação. Para a diretora da WWF no Reino Unido, Tanya Steele, muitos habitats estão à beira de pontos de inflexão muito perigosos. É o caso da floresta amazônica, que poderá deixar de ter a capacidade de reter o carbono que aquece o planeta e abrandar os impactos das alterações climáticas. Em um dos exemplos do relatório, é apontado o decréscimo de 60% dos botos cor-de-rosa devido à poluição e a outras ameaças, como a mineração. Mike Barrett, principal autor e consultor científico do WWF, lembra que não se deve ficar triste apenas pela perda da natureza. Ele avisa: estejam cientes de que esta é agora uma ameaça fundamental à humanidade. Realmente precisamos fazer alguma coisa e tem de ser já. Volto com vocês. Obrigada, Tânia. E o balanço da WWF foi apresentado quando os incêndios na Amazônia atingiram, em setembro, o nível mais alto em 14 anos. Além disso, pela quarta vez, um evento global de branqueamento em massa de corais foi confirmado no início deste ano. 12 milhões de crianças e adolescentes não têm acesso adequado a esgoto e 2 milhões e 100 mil vivem sem acesso adequado à água no Brasil. Esse é o alerta do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF. Segundo o órgão, essa realidade os expõe a riscos severos, comprometendo a saúde, afetando o desenvolvimento físico, educacional e também social. Para alertar sobre o tema, o UNICEF lançou uma campanha com o Ratinho do Castelo Rá-Tim-Bum, com o objetivo de arrecadar fundos para projetos voltados ao acesso de meninos e meninas à água, saneamento e higiene. As informações sobre água e esgoto foram obtidas a partir do Censo Demográfico 2022, realizado pelo IBGE. Essas carências, concentradas principalmente em áreas mais vulneráveis, aumentam a desigualdade social, agravam a vulnerabilidade dessas crianças e adolescentes e, a longo prazo, implicam em consequências como impactos na saúde e baixo desempenho escolar. Simplificar a rotina e agilizar a vida de milhões de motoristas brasileiros. Com esse objetivo, há 7 anos, nascia a Carteira Digital de Trânsito, que trouxe a velha CNH para a tela do nosso celular. Mais informações com o repórter Lucas Levin. Hoje, a CDT vai além da simples digitalização de documentos e oferece serviços como venda digital de veículos, desconto de até 40% no pagamento de multas, avisos de recall e muitos outros. Um conjunto de funcionalidades que tem facilitado cada vez mais a vida dos condutores e proprietários de veículos. Apenas no último ano, o aplicativo acumulou mais de 6,9 bilhões de acessos. Isso representa uma média de quase 120 acessos para cada um dos atuais 58 milhões de usuários do app. Entre os serviços utilizados, destacam-se a emissão de 47,7 milhões de CNH digitais, 307 mil credenciais de estacionamento eletrônico, 39 milhões de certificados de registro e licenciamento de veículos, o CRLV, 923 mil vendas digitais e 88 milhões de notificações de multas via Sistema de Notificação Eletrônica, o SNE. Além de toda essa praticidade, a substituição dos documentos físicos por versões digitais reduz a probabilidade de perda, roubo ou danos aos documentos convencionais. Obrigada, Lucas, pelas informações. E de acordo com o secretário nacional de Trânsito, Adroaldo Catão, ainda há diversas novidades a caminho, como, por exemplo, o serviço de obtenção de segunda via da CNH, que vai incluir na CDT a coparticipação dos órgãos estaduais de trânsito. A Tesla, fabricante de carros elétricos de Elon Musk, apresentou o protótipo do Robotaxi Cybercab. É um carro sem volante nem pedais, desenvolvido para transportar passageiros sem a necessidade de um motorista. O modelo tem 2 lugares e portas que abrem para cima. A produção do veículo deve começar em 2026, segundo o anúncio no evento de lançamento que foi realizado em Los Angeles, nos Estados Unidos. As informações são da agência Reuters. Musk, que chegou ao palco em um dos robotáxis, disse que os veículos estarão disponíveis para compra por mais ou menos $30 mil, cerca de R$70 mil. E você,
Vai ter coragem de experimentar um veículo totalmente autônomo, sem motorista para te conduzir ao seu destino? É uma nova evolução que está chegando e se aproximando cada vez mais da nossa realidade. E você sabia que as picadas de aranhas são a segunda maior causa de envenenamento no país? A repórter Tânia Vinhas volta ao nosso boletim agora com esse alerta à população. O Brasil registrou 341.806 acidentes com animais peçonhentos ao longo de 2023. 43.933 foram causados por aranhas, o que representa 12% do total. O Ministério da Saúde alerta que as aranhas são, atualmente, a segunda maior causa de envenenamentos por animais no país, ficando atrás apenas dos escorpiões. Para o Ministério, esses tipos de acidentes são um importante desafio para a saúde pública no Brasil, considerando que a nossa rica biodiversidade e o clima tropical tornam o país favorável à proliferação de uma grande variedade de serpentes, aranhas, escorpiões e outros animais cujas picadas ou mordidas podem resultar em graves consequências para a saúde humana. Segundo o Ministério, apenas 3 tipos de aranhas causam acidentes graves no Brasil, mas todas fazem parte do convívio humano, seja dentro de casa, em quintais ou parques. A aranha marrom, a aranha armadeira e a viúva negra. A boa notícia é que os chamados soros antivenenos, incluindo o soro antiaracnídeo, são distribuídos exclusivamente via Sistema Único de Saúde e podem ser disponibilizados por hospitais públicos, filantrópicos e privados, com tratamento sem custo ao paciente. Mas vamos tomar cuidado e tentar passar longe dessas aranhas, né? Volto com vocês. Pois é, não podemos subestimar esses animais aí tão pequenos, né, Tânia? Em caso de emergência, a recomendação é contatar imediatamente o SAMU, no número 192, ou o Corpo de Bombeiros, no número 193. Caso o animal esteja morto, você também pode levá-lo para a equipe de atendimento médico identificar a espécie. E seguimos agora com o nosso especial Eleições. Eleitoras e eleitores do estado de São Paulo levaram, em média, 24,8 segundos para escolher seus candidatos ou candidatas na urna eletrônica durante o primeiro turno da votação das eleições municipais de 2024. No domingo, que foi o dia do pleito, o eleitorado paulista votou para eleger representantes aos cargos de prefeito e vereador em 645 municípios do estado. Já no segundo turno, somente 18 cidades terão nova votação para o cargo de prefeito. Com apenas um voto a ser registrado na urna no domingo, dia 27 de outubro, esse tempo médio de votação tende a ser menor. Mesários e mesárias levaram em média 23,22 segundos para habilitar os eleitores para votação no primeiro turno, a partir da digitação do número do título de eleitor ou do CPF no microterminal. O atendimento realizado pelos integrantes da mesa receptora de votos inclui a identificação do eleitor no caderno de votação, a digitação do número do título e a confirmação da identificação daqueles que têm cadastro biométrico. Antes da liberação do voto na urna, são feitas até 4 tentativas de identificação do eleitor ou da eleitora com base na biometria. Se não funcionar, é realizada, então, uma pergunta de um dado pessoal para a liberação da urna. A apresentação do e-título com foto ou de outro documento oficial com foto é obrigatória em todos os casos. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a Embraer e a financiadora de estudos e projetos, a FINEP, firmaram um acordo para investir 126 milhões e 700 mil reais em pesquisas voltadas para tecnologias de aviões sustentáveis. Quem traz mais informações para nós é o repórter Lucas Levin. O anúncio foi feito durante a visita da ministra Luciana Santos à sede da Embraer, em São José dos Campos.
As prioridades serão para desenvolvimento de tecnologias inovadoras para a fabricação de asas com alta eficiência aerodinâmica estrutural e de sistemas autônomos que visam aumentar a segurança e reduzir a carga de trabalho da tripulação. O aporte financeiro será dividido igualmente entre a FINEP e a Embraer, com a FINEP utilizando recursos não reembolsáveis do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para cobrir 50% do valor. O projeto foi aprovado no programa Mais Inovação Brasil, que tem como meta promover a reindustrialização nacional e impulsionar áreas como saúde, segurança sanitária e transição energética. A implementação dessas tecnologias poderá resultar em aeronaves mais leves e eficientes, contribuindo para a redução das emissões de poluentes. Obrigada, Lucas. E essa parceria entre a Embraer e a FINEP começou em 2006 e teve mais de R$1 bilhão investidos ao longo dos últimos 18 anos em projetos que visam uma aviação mais sustentável e para o desenvolvimento de satélites. E agora vamos com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil. Jornal Vale traz a manchete: polícia apreende quase 30 mil armas no Vale em 23 anos, diz Secretaria de Segurança Pública. Apenas em 2024, a região registra 743 armas apreendidas entre janeiro e agosto, 22% a mais do que no mesmo período do ano passado. Portal G1 destaca: preço da gasolina e do etanol cai em São José e Taubaté pela terceira semana seguida. O levantamento de preços foi referente à semana entre 6 e 12 de outubro. No cenário nacional, o jornal Folha de São Paulo destaca: aquecimento global exigirá reformas em milhares de prédios de apartamentos de São Paulo, alertam os especialistas. Tendência de mercado: varandas envidraçadas puxam o alto consumo de energia elétrica e são insustentáveis, dizem arquitetos. E por fim, o jornal Estado de São Paulo traz como manchete: sócio de laboratório que fez testes errados de HIV é preso no Rio de Janeiro. 6 pessoas foram infectadas com HIV após passarem por transplantes de órgãos na rede pública de saúde do Rio de Janeiro. A Secretaria de Estado de Saúde contratou o laboratório para realizar os exames nos doadores de órgãos a partir de dezembro de 2023. E agora seguimos para a previsão do tempo com o nosso estagiário Murilo Henrique. Segunda-feira, Taubaté vai ter um dia de sol com muitas nuvens. A possibilidade de chuva é de 31%. As temperaturas variam entre 15 e 28 graus. Os ventos podem chegar a 10 km por hora e a umidade do ar a 15%. A qualidade do ar é satisfatória e o índice de raios UV é extremo. O sol se põe às 6h06 da tarde. As informações são da Clima Tempo Meteorologia. Obrigada pelas informações, Murilo. E apesar da presença de muitas nuvens, é importante a gente se proteger contra os raios ultravioleta, usar protetor solar e também evitar exposição nos horários mais quentes e secos do dia. São algumas das recomendações. E o que chama atenção para hoje são os ventos, viu? Que podem chegar a 15 km por hora por volta das 3 horas da tarde. Então, atenção para as condições adversas. A semana promete ser quente com um aumento gradual das temperaturas. Nós vamos acompanhando e atualizando você diariamente. O Brasil teve 38 praias brasileiras premiadas no programa Bandeira Azul, que é uma das certificações mais renomadas no mundo que lista destinos em áreas costeiras que tiveram compromisso com a preservação ambiental e com o turismo sustentável. Além do Brasil, outros países sul-americanos também aparecem na lista. Colômbia com 8 praias, Chile com 3 e Argentina com 2. A lista foi feita por um júri nacional e internacional que leva em consideração critérios como gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança e serviços,
turismo sustentável e responsabilidade. Santa Catarina foi o estado com mais praias citadas, foram 20, seguido pelo Rio de Janeiro, com 12, e Bahia, com 3. Alagoas, Ceará e São Paulo também aparecem com uma praia cada. Uma boa notícia para nós, né? Afinal, a maioria dos brasileiros adora curtir aí uma praia com a família e amigos. Bem melhor se nós estivermos comprometidos com a preservação das nossas riquezas naturais, hein? E hoje, a partir das 2 horas da tarde, tem Mix na TV, com os destaques aqui da nossa programação. E a partir das 5 horas da tarde tem Jogo Franco ao vivo com o Miguel Cáter, repercutindo o futebol amador aqui da nossa cidade. O Boletim Câmara de hoje termina por aqui. Essa foi a edição ao vivo dessa segunda-feira, dia 14 de outubro. Eu agradeço a sua companhia e retorno amanhã com mais notícias para você aqui na TV Câmara Taubaté. Tenham todos um ótimo dia, uma excelente semana e até mais.